primeiro mês da minha conversão, fui congregar numa igreja bem pentecostal mesmo. Muito pentecostal. Muito. Irmãos, mas era muito pentecostal. Mas era pentecostal demais. Tanto que nem sobrava espaço para a Bíblia lá. Mas eu vi os irmãos vendo anjo, vendo bola de fogo, vendo carruagem de fogo, e sendo arrebatado, e tanta coisa que aqueles irmãos viam, ouviam, sentiam, experimentavam. Eu falava, mas só eu que estou aqui que não sinto nada, não vejo nada, não ouço nada. E aí eu comecei a buscar o tal batismo com o Espírito Santo. Quem já ouviu falar no batismo com o Espírito Santo? Eu comecei a buscar, eu comecei a jejuar, eu comecei a me trancar no quarto. Eu ganhei o livro Bom Dia Espírito Santo do Benny Hinn. Eu comecei a ficar no quarto trancado e brigava com Deus e botava Deus na parede. E Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu quero uma experiência, eu quero falar em línguas, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero tocar. E nada. E eu chegava na igreja onde eu congregava, eu falava, o que eu faço? Eu quero falar em língua também, eu quero participar desses negócios aí. Quero marchar aí, os irmãos marchavam bastante lá nessa igreja. Assim um quartel. Como aquele povo marchava, gente? Moisés não ia ter problema com aquele povo ali diante do Mar Vermelho, porque ele não ia precisar ordenar para o povo marchar. O povo marchava. Você dava uma batida no pandeiro assim, o povo já marchava rápido. Eu falava, eu quero esses negócios aí. E os irmãos só diziam assim, não, só ficar ligado com Deus. Fica ligado com Deus, daqui a pouco Deus vai te tomar. Daqui a pouco Deus vai te tomar e pronto. No tempo certo, no tempo de Deus. E eu fiquei lá. Aí um dia, um tio meu daqui do Rio, hoje eu estou em São Paulo, gente. Lá do Rio, porque eu estava em São Gonçalo, da capital do Rio de Janeiro. Fui visitar ele. Meu tio tinha feito rema. Ele tinha uma biblioteca enorme. Mas eu falei com ele sobre o meu desejo de ser batizado com o Espírito Santo. E ele me presenteou com esse livro aqui. Tá? Te aconselho, se você tem pessoas que você gostaria de ajudar a receber o batismo com o Espírito Santo, não só você ter esse livro, mas você também presentear alguém com esse livro, amém? O Espírito Santo e os seus dons. Voltei do Rio para São Gonçalo, comecei a ler. Li tudo, praticamente no mesmo dia. Quando eu terminei de ler esse livro, eu falei assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou parar de esperar. Eu vou parar de buscar. Eu vou receber. Nesse dia eu fui para a varanda da minha casa. Casa é assim, forma de dizer, tá, gente? Eram as paredes com um telhado em cima. Mas eu fui ali para um quintalzinho que tinha ali. Eu levantei as minhas mãos e orei da seguinte forma: Pai, eu acabei de aprender que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. E eu acabei de entender que se dependesse do Senhor, eu já estava falando em línguas há mais tempo. Eu entendi que o Senhor quer, deseja me dar. Então eu não vim aqui hoje pedir, clamar, buscar. Eu vim aqui hoje para receber. Eu estou aqui e eu quero dizer para o Senhor que eu recebo aquilo que eu tenho pedido. E que a partir de agora eu vou começar a falar em outras línguas. Falei, obrigado pelo batismo com o Espírito Santo. Obrigado pelo falar em línguas. E agora eu vou começar. E eu comecei. Falei. Xarabacandarai. Xarabacandarai. É isso? É.
Xarabacandarai. 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 É o que eu fiquei falando. Danilo, o que você sentiu nesse dia? Nada. Nem um arrepio? Nem um arrepio. Nem um calor? Calor eu senti do ambiente. O Rio de Janeiro é quente, né? Mas não senti nada, irmãos. Eu recebi um presente, mas não veio assim com embrulho. Sabe aquele embrulho bonito, com laço. E esse é o problema que eu percebo às vezes. As pessoas elas focam no embrulho, quando o principal não é o embrulho, é o presente. Não importa como o presente vem, o que importa é receber o presente. O que você sente quando você fala em línguas da primeira vez, amém, é maravilhoso. Glória a Deus pelas experiências. Mas aquela experiência que você teve ali naquele dia, não é aquilo ali que vai mudar a sua vida. É continuar falando em línguas para o resto da sua vida. Então o principal eu recebi naquele dia, que foram as línguas. Eu fiquei uma semana inteira falando em línguas, quase o dia inteiro, sem sentir nada. Eu ia vender docinhos na rua, xarabacandarai, xarabacandarai. Uma palavra, xarabacandarai. Xarabacandarai. Aí eu ainda tentava pegar aquela palavra ali e dar uma incrementada para ver se xarabacandarai, xarabacandaraba, xarabacandarai. Eu dava assim uma mexida nela, mas no fundo era só xarabacandarai mesmo que eu falava. Às vezes ficava xará, xararará, xá, 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 xarabacandarai, mas era só xarabacandarai que saía. Não sentia nada. Na minha mente, aquela batalha espiritual, você está na carne. Você está imitando. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. E eu continuei, xarabacandará, xarabacandará. Aí eu só lembrava do livro. Lembrava do livro. Das coisas que eu ouvi no livro. Eu falei, eu não preciso sentir. Eu não preciso ver. Eu preciso crer. E eu recebi naquele dia. Eu creio que eu recebi. E Jesus prometeu que tudo que eu pedisse orando, crendo que havia recebido, era meu e ponto final. Depois de uma semana nessa batalha da mente, fui para o monte com alguns irmãos. Lá em cima do monte, os irmãos todos de mãos dadas, veio uma unção. Que unção, irmão! Que unção! E eu ficava assim, ó, segurando a mão dos irmãos assim, ó. E falei em línguas pela primeira vez, sentindo alguma coisa. Ah, irmão, foi bom. Foi bom demais. Mas adivinha? A mesma língua que eu estava falando a semana inteira. A mesma língua. Ou seja, não tinha a ver com sentir ou não sentir. A língua estava ali. E o que isso tem a ver com aquilo que eu faço hoje? Porque daquela experiência para frente, uma das coisas que eu mais fiz foi ajudar pessoas a também receber o batismo com o Espírito Santo. Porque foi tão difícil para mim, e aquela semana, sabe, foi uma batalha tão grande, o diabo tentando roubar de mim aquilo que eu tinha agarrado. Eu fiquei com tanta raiva dele que eu falei, pois agora, cão, agora tu vai ver. Onde eu for, vou botar as pessoas para falar em línguas. Eu não tinha experiência com nada, não sabia nada de imposição de mãos, de doutrina nenhuma. Eu só sabia que se a pessoa cresce e abrisse a boca, o Espírito Santo ia encher. Porque ele diz, abre a tua boca e eu encherei. E aí onde eu vi alguém que falava, eu não falo em línguas, vem cá, deixa eu dar uma explicação aqui. Então eu sempre ensinei o que eu aprendi aqui,
E sempre orei para as pessoas, sempre incentivando elas a não depender de emoção, de sensação, mas falar em línguas.